O Evangelho do Senhor sempre foi frutífero e já há mais de 20 anos na Serra da Ibiapaba, somente em outubro de 63 é que ele chega em solo bajarense por intermédio da Igreja Assembleia de Deus. Nós estamos aqui diante do primeiro templo e a partir deste templo, muitas vidas foram transformadas, histórias foram mudadas e hoje a igreja que está consolidada completa 60 anos da sua existência. Aqui em Ubajara, em 1963, a Assembleia de Deus chega através dos irmãos de Tianguá. O pastor Pedro Cavalcante Falcão, juntamente com os irmãos de Tianguá, vem ao Ubajara evangelizar. E duas pessoas creram no Evangelho, aceitam a Cristo, que era o irmão Valentim e o irmão Joaquim. E eles ficaram resistindo, era uma época de muita dificuldade, em que os próprios familiares deles não abraçaram a mesma fé, mas eles permaneceram firmes e somente em 1976, no final do ano, Ubajara se torna campo. É desmembrada, era uma congregação de Tianguá, é desmembrado e se torna campo, assumindo o primeiro pastor João da Costa Melo, final do ano de 1976. Aqui tinham apenas 6 crentes na época, irmão Valentim, irmão Joaquim, irmão Zé Tavares, que era o dirigente da congregação, com sua esposa irmã Beni, a irmã Raimundinha Freire e o irmão João Estevão. Somente estes eram crentes na época que o pastor João Melo chegou e assumiu como primeiro pastor. Depois, a igreja foi crescendo, vários outros pastores foram passando por aqui. E aí nós destacamos no ano 2000, quando a sede mudou do bairro Monte Castelo, que foi onde tudo começou, os primeiros cultos. A nossa sede funcionou desde o ano de 1980 até 1999 no Monte Castelo. Um dia que chegou do Rio, nós arranjamos um meio de fazer o culto, porque ele era crente e a gente todo ao redor não tinha nenhum crente, Digo, vamos fazer um culto. Aí ele ficou muito alegre, aí conseguimos arrumar a casa do pai dele, até lá onde ele morava mesmo. No dia 25 de setembro de 1976, nas casas, não tinha igreja não, era nas casas. Foi lá na casa do irmão Joaquimzinho, em Monte Castelo. Nós viemos para cá em 77. E quando eu cheguei aqui para me congregar, o pastor era o pastor Raimundo Nonato Alexandre. Aí veio vindo, entrou Lázaro 2 vezes, depois entrou Joaquim, depois entrou José Carlos, depois entrou o Finado Clóvis. Aí o Luiz, como era meu filho, começou a nos evangelizar e aí aceitei primeiro e fui sofrer com o velho Raimundo, mas... E lá no Ubajara eu cheguei do Rio de Janeiro, não tinha nenhum sequer, um crente. Aí depois o pastor João da Costa Melo chegou lá e nós começamos a trabalhar, fazendo a obra de Deus. E graças a Deus foi uma obra maravilhosa, Deus abençoou grandemente. Primeiro eu vim para o Ubajara, aí tinha pouco crente também aqui, tinha só eu conheci só uns 5, mas os obreiros era pouco, irmão. Não tinha quase, Nesse tempo teve o Tarcísio, um tempo, e eu tinha um cunhado também que ajudava a gente ia ali pro lado do boi morto, Quem salvou aquele crente foi sua Bíblia Sagrada. Aceitei Jesus no ano de 1984, aqui no município de Ubajara, Eu só vou quando Jesus Cristo tocar no meu coração. Ele mandou um mensageiro dele me buscar. Foi tão bonito nessa noite. Quando eu olhava assim para cima, eu não via nada não, via só aqueles... Não sei quando você pega no Natal, não tem aquelas... Que você ouvia aquelas coisas pingando assim em cima de mim. Aquele clarão mais grande do mundo e aqueles pingos de... Acima que uns pingos de ouro caindo por cima de mim. E eu olhar na minha mão não via nada, Mas na minha vista eu via tudo. Muito bonito, muito claro, muito bonito.
Eu desci as águas em julho e novembro, recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu estava, que ele estava com o soletinho no bolso, aí ele dava para a gente. Mas tinha pouquinho crente naquele tempo. Me lembro que até eu ajudei a pagar. Eu era bem pouquinho crente, mas era todo mundo unido, né? Das redes de São Paulo, aí não tinha igreja, ele ficou se congregando nas casas. O trabalho dali que hoje é Betel, só tinha um crente, que é a Irmã Tereza. Aí nós evangelizamos, e depois nós vamos para me escuto lá, eu dirigi às tardes, né? Aí depois fui ao Itaperacema. Eu pegava no inverno, eu chegava todo molhado nos cultos. Eu passei 2 anos completos, bem dizer de pé, mas o trabalho do Senhor não parar, por glória a Deus. Me alegro que o trabalho do Senhor não parar, não deixar no meio de caminho. Eu nunca furei uma escala, para honra e glória de Jesus. Graças a Deus. O primeiro dirigente que dirigiu aqui para nós foi o Tarcísio Salvino. Tarcísio Salvino, mas o pedi. Pés chegavam cedo, eu já estava com a jantinha preparada. Essas horas nós já tava acabando de comer, pai. Aconteceu de vir pegar chuva nos caminhos. Chegava aqui, o pastor Clóvis, uma vez até se molhou e esquentou até a camisa na beira do fogo. Né? A minha ficha é número 2. Número 2. E hoje estou aqui já com a idade meio avançada, com quase 80 anos de idade, mas ainda estou feliz, estou alegre, satisfeito, porque fiz como o Senhor requer de nós. Ele disse, olha rapaz, você recebeu um grande obreiro, e graças a Deus eu fiz um bom trabalho, andei de pé. Certo dia o pastor mandou orar, eu orei, Jesus batizou 7 pessoas, 7 irmãos com o Espírito Santo, e foi, irmão, é tanta coisa boa. Eu sinto porque Deus, Ele nos ajudou muito, nos deu força, graça, né? E até o dia de hoje. Eu fui o primeiro a aceitar Jesus nessa região. Jaburuna, Cachoeira 1, Cachoeira 2, no caso é aqui, Porteira, Japitaraca, enfim, nessa região todinha eu fui o primeiro. Foi o primeiro crente e o primeiro dirigente desta região. Hoje, a nossa igreja está em todo o município. Nós temos nos setores Santa Luzia, congregações, setor Moitinga, setor Jaburuna, Nova Veneza, esse setor aqui da região da Torre, com a particularidade. Uma parte do território de Tianguá sempre ficou pertencendo ao Ubajara com a congregação da Taboca, pegando ali a Olinda, sempre foi campo de Ubajara. E a outra particularidade que uma parte do município, que é o Araticum, desde os primórdios ficou para o campo evangelístico de Frecheirinha. Devido às condições geográficas, ficou melhor de receber assistência do campo de Frecheirinha, aquela região de Ubajara, no pé da serra. Atualmente, neste ano 2023, estamos comemorando 60 anos da chegada da Assembleia de Deus aqui em Ubajara. E agora, no ano 2019, para cá, o nosso pastor Zé Alberto assumiu a nossa igreja e está dando continuidade, juntamente com todo o ministério e toda a igreja, a esta grande obra que é evangelizar, ganhar almas para Cristo, levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação das almas em todo o nosso município de Ubajara. 1976. Aliás, naquele tempo não tinha negócio de posse, não. O pastor Emiliano me entregou, aliás, lá da Fortaleza, e mandou tomar posse. O pastor Emiliano simplesmente me entregou lá. Aí foi desse jeito que eu comecei o trabalho do Ubajara. Era na casa onde eu morava, na casa de algum irmão, né? Primeiros cultos que eu dirigi, a primeira pessoa que aceitou Jesus foi um irmão chamado João Estevão. O primeiro batismo que eu era foi justamente desses crentes que aceitaram Jesus, porque depois aceitou Jesus. Eu sei que o primeiro batismo foi meia dúzia. O batismo eu realizei foi no sítio Pablos Alto mesmo. É com muita alegria que nesse momento expresso aqui a minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar participando
do momento histórico da nossa Igreja Assembleia de Deus de Ubajara, uma data muito significativa, quando a nossa igreja está completando 60 anos de atividade, desde o primeiro culto realizado na localidade de Boitinga até os dias de hoje. Uma história bonita, de muitas dificuldades, de muitas lutas, né, dos primeiros crentes, dos pioneiros da obra, que sofreram bastante, com apenas um culto, com apenas uma pessoa aceitando Jesus naquele primeiro culto, em 1963, e hoje nós temos aí aproximadamente 1000 crentes espalhados, né, 1000 irmãos espalhados na nossa igreja aqui, nossas congregações, nosso campo aqui de Ubajara. 41 anos de atividade pastoral e ter o privilégio de participar desse momento histórico da igreja de Ubajara. Minha gratidão a Deus, meu louvor a Deus pela vida de todos aqueles que passaram nesta igreja, todos os pastores, desde o primeiro pastor até a minha pessoa hoje. Eu louvo a Deus pela vida de todos esses homens de Deus, com suas famílias, que dedicaram parte de suas vidas para que a obra de Deus crescesse. 60 anos se passaram, muitos desafios surgiram, mas foram vencidos. Estamos aqui diante do templo atual, na sede do município de Ubajara. 60 anos depois, a igreja continua vencendo e podemos dizer que até aqui nos tem ajudado o Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.